E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal, pessoal, eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável, mais lúdica, através da música, os diversos artigos das inúmeras leis que são cobradas nas provas de concursos públicos. Eu já adianto que todas as músicas que você encontrar nesse canal são de minha autoria, então se você usar em algum outro canal ou alguma outra plataforma vai ter problema, sim. E hoje o tema do vídeo veio de uma postagem que eu vi no Instagram de um dos professores do Estratégia, né, que fala sobre que o cargo público pode se tornar uma prisão, né? Então, assim, se você gostar, curta, se inscreva, compartilhe e depois vai estudar. Pois bem, foi uma postagem que eu vi no Instagram do professor Marcos Vale, se não me engano, ele é professor do Estratégia e acho que é um dos fundadores também, né, do Estratégia. Um texto, né, onde ele colocava que ah, o, o cargo público é um sonho, mas ele também pode se tornar um pesadelo, pode se tornar uma prisão se você for trabalhar em algo que você não gosta, né? E eu achei isso muito interessante porque eu já tinha visto lá no passado um vídeo também de um delegado de polícia civil, eu não me lembro de onde que ele era, qual estado, mas ele falando que tinham policiais ali, né, subordinados a ele lá, que em alguns casos, quando estavam de folga, né, nem andavam armados, porque não gostavam, né, do cargo, não gostavam de ser policiais. Entraram deslumbrados, né, influenciados pela questão do glamour, né, do cargo e tal, mas quando chegaram lá viram que não era nada daquilo que eles pensaram e viram no dia a dia e não gostavam. Eles que esses policiais, tinha um policial que não andava nem armado no dia de folga. E se pudesse, não andava nem quando estava de serviço, né? Então, assim, para você ver o tanto que isso é sério. E aí, lendo o texto lá do professor Marcos Vale, me remeteu a isso. Que, de fato, o cargo, se você não escolher bem, se você não tiver certeza absoluta, né? Se quiser, certeza absoluta é complicado, né, gente? Mas, assim, se você não tiver uma clareza, né, de que de fato é aquilo que você quer, de fato ele vai se tornar uma prisão, sim, né? Claro que hoje com a internet é muito possível que a gente fazer pesquisas, a gente ir atrás para se informar, né, com o que se faz num determinado cargo, né? Pessoas já me perguntaram aqui, né, o que faz um analista, o que faz um técnico judiciário, porque eu fui os dois, né, fui lá em Rondônia, fui técnico e aqui em Goiás eu sou analista. Então, com a internet é muito mais fácil da gente ter essas informações hoje, né? Mas lá no passado não se tinha, né? Você sabia que existia o cargo ali, talvez tinha uma ideia, algum amigo que já trabalhava, você perguntava para ele, fazia o concurso e entrava. E eu imagino que deva ter muita gente nessa situação, né? De estar num cargo que não gosta e já não ter mais pique também para estudar para um outro concurso, e essa é uma realidade, né? É, se você é mais novo, você passa por um concurso que você achava que seria bacana e você entra lá e de repente 1 ano, 2 anos, 3 anos, termina o estágio probatório e você fala, nossa, isso aqui não é o que eu pensava, né? E você é mais novo, você tem condições de, não, vou estudar para outro concurso e você mete o pé, né? Passa e vai embora. Agora, quando você já está mais velho, por exemplo, eu, né, estou com 51 anos, recentemente eu falei de um concurso para auditor fiscal tributário aqui da Prefeitura de Goiânia, né, um salário de quase 30 mil reais. Além de não ser uma área que eu gosto de estudar, porque é uma área de exatas, tem também a questão do pique, né, gente? Assim, eu não tenho mais pique para ficar estudando para concurso desse jeito. Pode ser que eu mude, né? Pode ser que daqui a uns meses eu fale, não, vai encarar um concurso aí que vier, que eu tô afim. Mas nesse momento eu sinceramente não consigo ver. E o cargo que eu estou é um cargo muito bom, estou me identificando, né? Tem lá as dificuldades dele, ser analista judiciário, não é fácil e tudo, mas não é ruim, não é um cargo ruim, é um cargo bacana, né? Mas eu vou citar um exemplo meu também, né? Eu gosto de citar meus exemplos. Quando o meu primeiro cargo público foi na prefeitura de uma cidadezinha chamada Cerejeiras, lá em Rondônia, interior de Rondônia. E quando saiu o edital para esse concurso, foi lá em 2019, né? Eu vi o edital, cheguei lá na cidadezinha, eu morava no Rio de Janeiro,
fui morar lá em Rondônia, né, nessa cidade, a convite de um pessoal que é missionário, né, e tinha um trabalho com crianças lá, com adolescentes, trabalho social, e eu fui para lá para dar aula de música e teatro, né. Eu sou formado em artes cênicas e fui para lá. Assim, eu cheguei lá, abri o concurso da prefeitura e tinha um cargo lá, o nome do cargo era facilitador de agente administrativo, facilitador de oficinas. E aí eu peguei e fui ver as atribuições do cargo, falava lá sobre oficinas artísticas, enfim, culturais, e eu pensei, bom, para a minha área, né, minha formação, vou fazer. E fiz e passei. Nesse cargo, era uma vaga só, passei em primeiro lugar, né, tudo certo, entrei. Quando eu fui ver, descobri que a prefeitura não tinha nem secretaria de cultura, né? E o cargo que eu passei era para a área de saúde, era para trabalhar no CAPS, para fazer oficinas terapêuticas com o pessoal do CAPS, né? Quem conhece aí, o que é o CAPS, né? É o Centro de Assistência Psicossocial, né? E aí a minha decepção foi grande em relação a isso, porque eu achei que eu fosse trabalhar com cultura, com arte, né? E me veio assim muitas ideias na época. Nossa, vai ser bacana, que a cidadezinha é pequenininha, mas acho que dá para trabalhar uma questão legal aqui de música, de teatro, enfim, de eventos. E acabou que não foi nada disso e aconteceu justamente o que o professor Marcos Vale colocou no texto dele lá: se sentir aprisionado num cargo, né? Ah, e aí veio a pandemia, eles me colocaram também eu era da Secretaria de Saúde e eles me dividiram com a Secretaria da Assistência Social, né? E aí por um tempo eu fiquei na área administrativa do CRAS, lá, né? Quem conhece o CRAS aí também. E aí foi quando me deu um certo alívio, assim, de trabalhar na área administrativa sem ter que ficar fazendo aquelas oficinas chatas, né? Eu achava aquilo muito chato. Eu não tinha a menor até porque as oficinas eram muito voltadas para questões de trabalhos manuais, e eu sou péssimo com isso. Se fosse para levar para uma questão de uma formação acadêmica, estaria mais voltado para quem é formado em artes plásticas, né? Não para a minha formação. Então eu achava muito chato aquilo. Então, quando eu fui para a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, eu me senti um pouco mais aliviado, porque lá eu trabalhei com questões administrativas, né? Atendimento ali no público, que é chato também, mas era melhor do que fazer oficinas lá com o pessoal do CAPS. Foi durante a pandemia, isso. E aí eu continuei estudando e fui passando em outros concursos. Então, só para vocês verem que, de fato, se você não analisar bem o cargo para o qual você vai estudar, né, que você tem pretensão de trabalhar, se você não analisar bem, esse cargo pode se tornar uma prisão para você, uma coisa muito chata, né? E se você já tiver uma idade mais avançada, não tiver muito saco para estudar, para poder passar em outro concurso, para mudar a área, vai ser difícil, né? Se você é mais novo, como eu falei, você consegue fazer outro concurso e aí toca a sua vida numa outra área, mas se não... Então, assim, carreira policial, carreira judiciária, né, carreira de tribunais, promotoria, enfim, a área de saúde, a área de educação, né, tem professores que estão à beira da loucura aí, né? Gente que até gosta do cargo, mas o que vai desfalecendo a pessoa é o desgaste mesmo do exercício ali em sala de aula, porque não são poucos professores que eu conheci que estavam completamente adoecidos mentalmente, fisicamente, de tão desgastante que é estar numa sala de aula com alunos, principalmente pela rede pública, né, onde cada vez mais os professores têm sido desrespeitados, os professores têm sido agredidos por alunos, e infelizmente a pessoa não pode revidar porque é um menor de idade, enfim. Então pense muito bem, né? Analise muito bem mesmo aí a área para a qual você está estudando, se realmente você tem certeza de que você quer aquilo, né? Porque depois que você entrar, né, é complicado. Se você não gostar, claro que dentro, por exemplo, o tribunal aqui, né, é um mundo aqui dentro. Hoje eu estou trabalhando num fórum, pode acontecer que no futuro eu possa pedir relotação, ir para um outro fórum, posso ir para, sei lá, para Goiânia, né, o tribunal lá mesmo, a sede, e trabalhar numa outra área, né? Como eu trabalhava lá em Rondônia no tribunal, era na área na escola da magistratura, né, lidando com os eventos, concursos. Aqui em Goiânia também tem a EJUG, a Escola do Judiciário, inclusive a gente está fazendo treinamento essa semana, né, terminou hoje é sábado,
mas essa semana nós tivemos um treinamento aqui e semana que vem vai continuar, né? E eu trabalhava com isso lá em Rondônia, né? Com os eventos, e era legal também. Então, assim, é possível dentro da instituição você ser realocado, né? E talvez você consiga ir para um lugar que você se identifique mais, né? Agora, se você não se identifica com a instituição em si, né? Como o caso do delegado lá que falou, dos policiais que não gostavam e nem faziam questão de andar armados quando estavam de folga, dentro da polícia eu acho muito difícil você ter outro local para você trabalhar. Você é policial, né? Você vai trabalhar internamente, né, com as questões administrativas, sim, mas você vai estar lidando com bandido também ali dentro, né? Enfim, acho que não tem muito para onde correr na área policial, né? Posso estar falando bobagem, quem é policial aí, talvez tenha alguém que seja policial e consiga esclarecer que não, dá para fazer outras coisas aqui dentro da polícia. Mas ainda assim você vai ser um agente policial, né? De qualquer forma, vai ter que estar, a arma vai ter que estar aí no coldre, né? E enfim, né? Se você não gostar de andar armado, como os camaradas lá, complica, né? Então é isso, gente. Eu queria só falar sobre essa questão do carro como sendo, podendo se tornar uma prisão, a partir desse texto que eu vi do professor lá, e alertar vocês, né? Analisem bem os cargos para os quais vocês estão estudando, as instituições, né? As áreas, e veja se realmente é o que vocês querem mesmo, porque, né? Só para dar mais um exemplo, né? Uma amiga minha lá de Brasília, né? Na época quando eu morava lá, ela passou para o Banco do Brasil, na época, e entrou. Então, nossa, que bacana, você passou para o Banco do Brasil, legal, ele entrou, trabalhou 6 meses e meteu o pé, né? O pessoal, você é maluca? Você passou num concurso desse bacana, todo mundo querendo entrar para o banco, e você, né, em 6 meses pediu exoneração para sair, pediu para sair. E aí ela estudou para um outro, ela falou, não me identifiquei com aquilo, não gostei daquilo. Muito ruim trabalhar em banco, uma cobrança absurda e tal. E aí ele estudou e passou para, na época, tinha um cargo de gestor, né, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E ele estudou e passou em primeiro lugar para esse concurso, um concurso assim, na época era bacana, não sei se hoje existe esse, acho que não existe mais não esse concurso. O cargo foi transformado em outro cargo, né? Mas na época era um cargo muito cobiçado, assim, de alto escalão, né, lá em Brasília, e ela passou em primeiro lugar e melhorou a vida, né? Então, assim, se ela tivesse permanecido no Banco do Brasil, talvez ela tivesse adoecido, né? Já tenho amigos que trabalham no Banco do Brasil lá também, que estão lá, sei lá, mais de 20 anos, e tranquilos, felizes, né, exercendo os seus cargos lá e maravilha. Então, é isso, gente. Analise bem o cargo que vocês querem, a instituição, porque depois que entra, se você não gostar, ele realmente pode ser uma prisão para você, certo? Então, é isso. Abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.